Leia comigo em 1 Pedro, eu vou ler o texto, vou fazer umas breves considerações e vou terminar, eu quero orar por você. Palavras pastorais. Finalmente, sede todos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-o, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sabe, essa carta foi escrita na diáspora. Os crentes já não estavam em Jerusalém. Os crentes estavam na diáspora, foram expulsos da cidade, perseguidos. Eles estavam em terras estrangeiras. E ali Pedro está escrevendo para aquela igreja como eles deveriam se portar longe do habitat natural deles. Uma vez numa terra longe, numa terra distante, num mundo com uma grande Babilônia, como é que eles deveriam se comportar como igreja? E aqui tem algumas coisas, os conselhos pastorais que eu gostaria de deixar para os irmãos. Ele diz assim: sede todos, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Diga, mesmo sentimento. Nós precisamos ter um coração como igreja, irmãos. O símbolo da igreja de vocês é o quê? É vida plena ou não? Não, o símbolo da vida da igreja de vocês é o quê? E os sentimentos procedem de onde? A Bíblia diz lá em Provérbios 3, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A igreja precisa guardar o seu coração. Nós precisamos guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nossos sentimentos têm destruído, os sentimentos errados têm destruído muitas pessoas na igreja. O sentimento enganoso tem destruído muitas famílias dentro da igreja. Muitas pessoas têm desistido de serem cristãs e crentes por causa dos sentimentos do coração. Sofismas, pensamentos errados, sentimentos enganosos. O coração é mais enganoso que todas as coisas. O coração da gente, se não tiver selado com o Espírito Santo de Deus, é enganoso demais, é depravado demais e pode nos levar para caminhos de morte. Por isso que a preocupação de Pedro com aquela igreja, como pastor daquela igreja, é: sejam vocês de um mesmo sentimento, um só coração. O que é ser de um só coração, um só sentimento? Vocês precisam ter um único pensamento: o amor acima de todas as coisas. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. O amor não se exaspera, não é ciumento. Um sentimento que destrói muitas pessoas é o ciúme. Ontem a pastora Gláucia falou da inveja, que está dentro desse bojo de sentimentos que às vezes, por não vigiarmos o nosso coração, que guardamos a palavra para não pecar contra o Senhor, os sentimentos estão ali. O pensamento gera um sentimento que gera uma atitude. Diga comigo: um pensamento gera um sentimento que gera uma atitude. Jesus fala: os olhos são as candeias da alma, está no Sermão do Monte. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se a luz que há em ti for trevas, ora, espera aí, existe uma luz trevosa?
Existe uma luz maligna que se disfarça de luz. Paulo vai dizer isso aos Coríntios: Satanás se apresenta como um anjo de luz. Ou seja, existe luz trevosa, luz enganosa. Já viram aquela luz negra? Já viram a luz negra de efeito de teatro? É luz ou não é? Sim ou não? Mas é treva, é luz trevosa, para fazer efeito. Mas os olhos são as candeias da alma, e a gente tem que vigiar o nosso coração. Diga, um só sentimento. Compassivos, diga compassivos, amando os irmãos. Você lembra quando Pedro negou Jesus? Quantos lembram disso, dessa história? Quantos lembram, gente? Que é a escola dominical, pessoal. Amém, amém. Pedro nega Jesus. Não conheço ele. Nem sei quem é. E o galo canta. Meu Deus. Ele falou: tu vai me negar. Você lembra quando Pedro encontra Jesus na praia? Quem lembra dessa cena? Capítulo 21 de João. Quem lembra aí, gente? Escola dominical, pelo amor de Deus. Fala para o irmão, não pode faltar a escola dominical não, hein? Capítulo 21, o evangelista estava aqui pregando aqui hoje, estava ouvindo a palavra dele, estava falando com o pastor ali, ele é evangelista, que palavra boa, palavra de Deus, amém? Guarda teu coração. Mas você vê, evangelista, Jesus chega na praia, quem lembra disso? Os discípulos, Pedro fala assim: vou pescar. Aí todos os desviados, com o desviado Pedro, fala: nós vamos com você. Porque só um discípulo estava com Jesus, que era não é Joaquim não, irmão, João, pelo amor de Deus, acorda. João, estava ao lado de Jesus, ficou no pé da cruz com a mãe dele. E todos os outros se desviaram, renegaram ali Jesus. E Jesus vai atrás deles. E Jesus está na praia, fritando um peixe lá, assando um peixe com pão. E alguns dos discípulos falam assim: Pedro, é o Senhor, porque ele falou: joga a rede do outro lado. Diz que Pedro, nu, peladão mesmo, mergulha e vai até Jesus. Aí ele faz 3 perguntas para Jesus, vocês lembram? Pedro, o que Pedro responde? Bom, gente, vamos lá. Pedro, aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez ele pergunta: Pedro, então Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Você sabia que no grego, aquela resposta de Pedro, ele nem um minuto falou filéu, amor, ágape, agapau, eros, era impossível, que é de amor relacional, homem e mulher. Ele não falou em nenhum momento nenhum tipo de amor de resposta. Sabe o que ele disse para Jesus? Tu sabe que eu gosto de você. Eu tenho um sentimento por você. Eu gosto de você, Jesus. Que coisa curiosa. Você percebe que naquele momento, Pedro não tinha um amor verdadeiro por Jesus. Mas lembra que o irmão falou aqui? Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Se o negarmos, Ele nos negará. Nem a infidelidade de Pedro foi capaz de mudar o coração de Jesus, porque o coração de Jesus é reto, é um só. Eu amo até o fim. Ele disse: amando os seus até o fim. Jesus está nos dando os exemplos. Nós temos que amar até o fim. Diga para o teu irmão: um sentimento, um coração, o mesmo amor até o fim. Segura na mão do teu irmão e fala assim: eu quero te amar até o fim, irmão. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo para eles que foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Diga, bem dizendo. Pastora Glaucia falou isso aqui ontem. O irmão comprou um carro.
miserável, comprou o carro e eu não. Pai Senhor, que bênção, hein? Podia ser eu. Cara conseguiu emprego. Aonde? Na Petrobras. Que bom, né? Glória a Deus. A irmã fez o cabelo, está tão bonita. A outra fala assim, nossa, está bonita. A irmã volta e fala assim, pô, tem um negócio escorrendo aí. Nada não. A gente não consegue honrar o outro, se alegrar com a vitória do outro, com a conquista do outro. Irmão, se teu irmão está crescendo, se teu irmão está ganhando, se teu irmão foi promovido, se teu irmão recebeu uma bênção, se teu irmão casou agora há pouco tempo, celebre. Uma igreja que está no estrangeiro, uma igreja que está distante, uma igreja que está no meio de um mundo voraz, precisa se comportar, como Pedro nos ensina. Uma igreja que precisa ter o mesmo sentimento, ser compassiva, amar os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, generosidade com a igreja, generosidade com a igreja. Quando eu era missionário com a minha esposa, eu não tinha carro, eu não sabia dirigir, nós não tínhamos carro, então nós íamos visitar os irmãos, nós andávamos quilômetros para ir na casa dos irmãos visitar. E eu sempre falava assim, eu tinha um calçado, eu não tinha calçados apropriados para caminhar, e às vezes eu ia de sapato, no sol, caminhar quilômetros, e eu chegava em casa cheio de bolha no pé, porque não é um tênis apropriado. Um dia eu fui pregar na igreja mãe, e eu estava pregando, falando das necessidades da missão, as viagens que nós fazíamos, as visitas, e uma pessoa na igreja, que até hoje é um grande irmão meu, ele tirou um sapato que ele tinha comprado, vamos dizer que hoje esse sapato custa uns R$1.200, ele tirou o sapato, ele ficou de meia, ele veio no corredor da igreja, ele falou assim, pastor, Deus mandou te dar esse sapato aqui, porque ele falou comigo que esse sapato para mim não é importante, esse sapato é para você, porque você vai andar a muitos lugares e você precisa estar com os pés confortáveis. E eu fiquei olhando assim, não entendi nada, e ele voltou descalço, só de meia, para a igreja, e deixou um sapato de aproximadamente R$1.200. Isso é generosidade, é entender a necessidade do meu irmão. Às vezes teu guarda-roupa está cheio, irmão, esvazia, fala para o teu irmão, esvazia um pouco. Fala para a pessoa que está ao lado, você quer coisas novas? Fala para ele, quer coisas novas? Quer roupa nova? Tira o velho, mas não dá o rasgado, não dá o estragado. Não dá ter um irmão para te abençoar, um sapato, está com um leve buraco debaixo assim, mas dá para usar ainda 2 dias. Dê o seu melhor. Um dia desse eu fiz uma faxina no meu guarda-roupa, aí a Glaucia, meu Deus, o que você está fazendo dando tuas roupas? As roupas mais bonitas que eu te dei. Eu falei, não amor, eu não preciso disso tudo de roupa, primeiro que eu estou gordo pra caramba, você me anunciou e eu não te obedeço. Estou tentando, tá irmão, estou tentando. Ela faz musculação, vai para academia, vai... Agora eu estou sob pressão dela e do filho, né? Agora entrou o filho no campeonato lá, vai me matricular na academia essa semana. Mas eu dei um monte de roupa boa para pessoas que precisam. Precisamos ser mais generosos. Faz um pente fino na tua casa essa semana. Brinquedo que teus filhos não brincam mais. Aquela boneca que você põe lá, parece até um ídolo. Ai, Virgem Maria, essa boneca aqui é desde a época da minha neném, vou guardar aqui, ela já perdeu até o olho, mas isso aqui é para... Que isso, irmão? Pega a boneca, reforma e dá para uma criança. Ai não, isso aqui é do tempo, sabe, o sapatinho, não sei o que isso, perdeu, cresceu, perdeu, dá. Abençoa, vai vir muito mais coisa na sua vida. Sacode teu irmão e fala assim, seja generoso, irmão. Seja generoso com a tua igreja. Se envolve com a tua igreja. Eu senti falta do contrabaixo aqui. Tem baixo? Tem baixista? Então senti falta do baixista. Aí estava ali? Então é o olho, estou camboto. Não estou vendo baixista. Mas precisa melhorar? Seja generoso com a igreja. Pastor, precisa de uma necessidade, precisamos comprar alguma coisa, seja generoso. Não, pastor, vou dar microfone novo. Ih, ó, amém. Amém ou não amém, irmão? Ó.
Vou comprar, vou ver. Pergunta para os músicos qual é a necessidade deles. Aí vem ficar aquele instrumento velho ali tocando, catibum, catibum, catibum. Investe no seu ministério. Isso aqui é o ministério de vocês todos, irmãos. Estou falando como pastor de uma igreja local. Tudo isso aqui é da igreja, não é deles. É da igreja, é de todos vocês. Investe. Marca um dia para fazer um faxinão aqui, todo mundo. Olha que coisa linda, um faxinão com macarrão e carne moída. Já fizeram? Aí, ó, irmão. E veio todo mundo veio? Todo mundo, 100% veio? Ou aqueles 10% da igreja? É sempre os mesmos. Sempre, ó, pastor, eu sou pastor há mais de 25 anos, é sempre os mesmos. Ó, vai ter a faxinona, já começa a se coçar. Não diz, não levanta o braço não. Levanta o braço não, que tem que ir lá na mamãe. Não levanta o braço não. Tem que trocar o pneu do carro. Pô, mulher, cala a boca aí que ó, belisca assim. Não dá o nome, não dá o nome. Fala pro teu irmão assim, Jesus está te vendo, tá? Teu pneu vai furar 3 vezes ainda tem lá a oficina lá. Gente, tem que participar mais. Todo mundo tem que estar imbuído, juntos. Limpando as cadeiras, aquele chiclete que os irmãos colam debaixo da cadeira. Aqui não tem isso não, né? Graças a Deus não, né? Mas já peguei uma bola desse tamanho de chiclete debaixo da cadeira. Entendem o que eu estou falando? Nós precisamos mudar uma chave como igreja. Estamos num tempo de crescer, irmãos. Fala, teu irmão, a tua fase de adolescência na igreja já passou há muito tempo. Fase de mimimi já passou há muito tempo. Fase de eu não concordo já passou há muito tempo, irmão. Reino de Deus não tem esse negócio de eu concordo ou não concordo. Está na palavra, Deus está direcionando os seus ministros. Vamos fazer, vamos encarar. Vamos junto, irmão. Ah, mas eu acho. Ah, mas eu acho. Ah, eu não concordo. Ah, eu discordo. Aí fica aquela igreja toda dividida, elástica. E ninguém vai para frente. Está na hora de amadurecer. Não tornando mal por mal. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Vou terminar por aqui. A língua é uma coisa, e Paulo fala em Tiago sobre isso, a língua é uma coisa terrível. E a língua é uma coisa que tem destruído muitos ministérios. Eu soube de uma situação agora recente lá na igreja, aconteceu com 2 pastores muito queridos. Para algumas pessoas é um escândalo, apesar de ter sido um escândalo. Mas nós preservamos os pastores para cuidar deles. Estamos cuidando deles. Mas eu nem sabia, nem procurei saber. E quando procurei saber, eu fui saber com eles, não através de pessoas que falam deles. Foi muito legal o que o meu pastor fez esses dias. Nós fizemos uma reunião lá do Ministério de Casais, lá sobre o encontro lá no resort. Aí ele subiu, ninguém esperava, ele subiu. Eu nem sabia dessa história. Uma irmã, 2 irmãs que trabalham no ministério com a gente de casais, estavam brigadas, não estavam se falando. Porque não concordava, que não sei o quê, brigadas. Aí ele pegou e falou assim, ó, já estou sabendo, então vocês precisam se perdoar, senão vocês estão fora. Aqui não é lugar de discórdia, aqui é lugar de perdão, vocês são mulheres de Deus, são filhas de Deus, vocês têm a palavra revelada no coração. Que história é essa, ficar aqui uma contra a outra, sem falar de bico dentro da igreja? E eu comendo, igual aquele meme do Michael Jackson, comendo pipoca assim. Falei, caraca, e o fight, pastor, vai de pernada. Irmão, ficou um climão, sério, ele estava assim, sabe um ditado que fala na rua, ele está com a macaca, e estava um negócio assim, mas com autoridade. Ele deu o recado e falou, vou lá embaixo, quando eu subir para almoçar, eu não quero mais saber dessa história aqui. Todo mundo comendo assim, igual o japonês com um palitinho. As irmãs estavam um amor assim, já está tudo bem. Esse negócio de falar mal um do outro, a gente precisa tomar cuidado. Coloca aí para terminar, em homenagem ao nosso irmão que pregou sobre Arão, Números 12. Quando ele falou sobre Arão, a palavra estava incluída. Eu falei, Jesus está falando com a gente. Números 12, coloca aqui por favor, mídia. A mídia fica atrás daquele espelho escuro, né? Espero que a mídia não esteja conversando, fazendo outras coisas lá. A mídia é super ativa, né? Já está aí, obrigado mídia. O pessoal fala que são os midianitas, né? Estou brincando, gente, brincadeira. Mídia, vamos lá.
Todo mundo junto. E falaram Miriam e Arão contra por causa da mulher cuxita que tomara. Casou com uma mulher cuxita, era entre ele e Deus, a mulher cuxita. O que os outros têm a ver com o casamento do pastor Moisés? Moisés casou, irmão, está junto. Se o Senhor não falou nada, por que a gente tem que falar? Sim ou não? Continuando. Porquanto tinha tomado a mulher. É interessante que o Espírito Santo coloca 2 vezes, ele dá uma ênfase no negócio. Que a situação era o casamento do pastor Moisés. Moisés casou, irmão, com a mulher cuxita. Não podia casar com a mulher caxita, chiquita, mas tinha que ser com a cuxita. Continua. E disseram, quem disse? Quem disse? Miriam e querido Arão, sacerdote, sumo sacerdote, Arãozão. E Miriam. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Isso não acontece na igreja de hoje em dia. O pastor, Deus só fala com o pastor, com a pastora? Deus só fala com o líder? Mas você nunca fala isso em público, sempre você fala isso no coração. Ou com alguém, para descarregar. Eu preciso desabafar, Jesus. Aí pega o ouvido do linguarudo, que é maior que a língua dele, que é aqueles que já gostam de novidade na igreja. Irmã, o cara está querendo me contar uma coisa, não sei se eu te conto. Aí a irmã conta, ela, eu não sei se eu te conto, sabe? Uma coisa muito séria que está acontecendo aqui na igreja. Não, pode abrir seu coração, poxa, a gente é irmão. É sobre o pastor e a pastora. É sobre o líder, é mesmo. Aí vamos ver a história onde parou. Disseram porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? O Senhor, e o Senhor o quê? Continua. E era o varão Moisés muito o quê? Mais do que todos os homens que havia sobre a... Até aquele momento ele era... teve um momento que ele ficou bravo e Deus corrigiu ele. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vocês 3 saí à tenda da congregação e saíram eles... Com Deus é assim, ele resolve no papum. Não tem esse negócio de, mas fulano disse, ciclano disse, e fica o disse por não me disse. Tem que trazer a luz. A maledicência, como diz aqui Pedro, falar mal um dos outros, né? Porque ele diz aqui... Cadê o texto que nós lemos? Não sai daí não. Ele fala, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falhem o engano. Aparte do mal e faça o bem, busca a paz e siga. Esse negócio de falar mal, como diz lá em Provérbios, que fala que o Deus abomina 6 coisas, Deus odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina, é aquele que joga o irmão um contra o outro. E aquela palavra no hebraico é diabolos, é uma ação diabólica de você jogar um contra o outro. E ele diz, então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs a porta na tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. Continua. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Continua. Boca a boca falo com ele de vista, e não em figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor acendeu contra ele, se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era o quê? Como? E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era? Continua. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente, como havemos pecado. Continua. Ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Continua. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se o seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Terceiro, que 3 coisas acontecem aqui. 4.
Eles falam mal de Moisés. A mais importante das quatro: Deus escuta, porque Deus ouve o que está acontecendo na igreja. Em Apocalipse diz que eu sou aquele que tenho as 7 estrelas na minha mão direita, são os 7 anjos da igreja, são os ministros. Ele diz: eu ponho e eu tiro. Então, quem cuida dos ministros da igreja é Deus. Nunca se engane disso. Não é a igreja, é Deus. Se eu pecar, é Deus que me remove. Se eu me arrepender e recomeçar, é Deus que me promove de novo. A vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos estão na mão do Senhor. É Deus que põe, é Deus que tira. Mas ele fala assim ainda: mas eu sou aquele que ando no meio do candelabro. O candelabro é a igreja, e ele anda no meio da igreja. E ele escuta a conversa de Arão e Miriam. Olha Pedro falando para tomar cuidado com a linguagem, a maledicência, porque isso é um risco de fogo. Deus chama logo os 3 para fora, mas primeiro eu quero falar com os 2 aqui. Vem cá, por que vocês falaram do meu servo Moisés? Eu falo com ele face a face, você não tem nada com isso. Ih, na cabeça deles, tão ferrado. O Senhor ouviu. Deus ouve, irmãos. Deus ouve os nossos pensamentos. Antes que a palavra me saia da boca, eu já li os vossos pensamentos. Lembra? Pensamentos geram sentimentos, que geram uma atitude. Moisés, vem cá. Você vai ficar recluso 7 dias. Disciplina, olha que coisa. E por causa da fofoca e do comentário maldoso de Miriam e Arão, o povo teve que esperar 7 dias. Pessoas maliciosas atrasam o crescimento da igreja. Pessoas maldizentes empatam e dificultam o crescimento da igreja. Porque Deus primeiro tem que parar tudo para tratar com os maledicentes. Lembra de Isaías? Ai de mim, sou um homem de lábios impuros que habito num povo de impuros lábios. E Deus ordena que o anjo vá com a tenaz e com a brasa e toque em sua língua, porque o profeta já estava moralmente depravado. Falava o que o mundo falava, dizia o que o mundo dizia, concordava o que o mundo concordava, e a palavra dele não era mais a palavra do Senhor. Mas Deus, tanto como amou Arão e Miriam, Deus corrige aquele que ama. Corrigiu tanto Arão e Miriam e corrigiu Isaías, para que fosse um instrumento purificado na presença de Deus. Irmãos, são conselhos pastorais. Sede perseverantes, sejam compassivos de um sentimento só, amando os irmãos, sejam misericordiosos, não tomando mal por mal, injúria por injúria, bendizendo as coisas da casa de Deus, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, refreia sua língua do mal. Esse tipo de pregação não dá rodopiada, nem glória a Deus, nem... não, porque a gente não precisa de... pode até ter na igreja, mas a gente precisa da disciplina do Senhor, para nos manter na linha como igreja, porque Deus disciplina aquele que ama. Sinta-se um amado de Deus, sinta-se honrado por Deus, sinta-se um felizardo de Deus, porque Deus só vai puxar a orelha de quem Ele ama. Que quando Deus já não puxa a nossa orelha, que já nós fazemos parte do grupo de Deus. Judas era chamado de amigo de Jesus, amigo. Era o tesoureiro ladrão. Jesus poderia colocar qualquer um para cuidar do dinheiro da igreja, sim ou não? Um justo, um João, deitava no seu ombro, ali no peito, pessoas de confiança. Por que Jesus deixou um ladrão cuidar do dinheiro da igreja? Porque ele roubava, ele tirava a parte e ficava para ele.
Até a ceia, preste atenção nisso que eu vou terminar aqui a minha palavra, pastora. Desculpa se eu estendi um pouco. Vocês lembram da ceia? Para quem foi o primeiro pedaço de pão molhado? Para quem? Você sabe o que aquilo significa, né? Você já estudou isso na escola dominical, né? O primeiro pedaço de bocado molhado era para a pessoa que tinha mais honra na mesa. Sabe o que Jesus fez? Deu maior honraria para o traidor e para o ladrão da bolsa, de tanto que ele amava Judas. Mas quando Satanás entrou em Judas, ele falou: vai, faz logo o que você tem que fazer. A partir dali você nunca mais viu Jesus chamar Judas de amigo, porque ele já não fazia mais parte da graça de andar com Jesus. Ele decaiu da fé, ele se apostatou, ele vendeu sua alma para o diabo, por causa de um coração enganoso, orgulhoso, ganancioso. Por isso, de todas as coisas, a igreja precisa guardar o seu, porque daqui procede as fontes da vida. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu sei que essa palavra, ela não dá muitas glórias a Deus. Deveria dar. Deveria dar. Porque Deus repreende aquele que ama. Eu estava ouvindo esses dias alguns pregadores que eu conheço em alguns lugares. Porque o Senhor, porque vai acontecer. Cada um tem o seu movimento. Mas sabe o que Jesus quer ver? Filho meu, dá-me o teu coração. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito vou te colocar. Vinde benditos do meu Pai, vocês foram fiéis no pouco. Eu aprendi uma coisa com um antigo pastor meu, que ele sempre falava, é uma grande verdade: lata vazia também faz barulho. Você põe uma pedrinha dentro da lata, Jesus não quer uma igreja de lata vazia. Você pode até ter, sabe, manifestações carismáticas, pentecostais, genuínas, que eu creio muito, mas você tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que é teatro e pouco discípulo. Tem muita gente que é aparência e pouca verdade de dentro. E como disse a minha esposa ontem, o maior desafio é quando você sai daqui e é lá fora. Eu sou vendedor de medicamento, eu trabalho na indústria farmacêutica. Aonde eu chego, as pessoas me conhecem como Márcio, mas 85, 90% me chamam de pastor. Nunca pedi para elas me chamarem de pastor, mas alguém sempre fala assim: pô, ele é pastor. E ao longo dos anos eu trabalhando com essas pessoas, eles veem o fruto do meu testemunho. Nunca falei um palavrão, nunca maldizei ninguém, nunca falei coisas constrangedoras, nunca teve na minha linguagem, na minha boca, uma linguagem frívola, mundana, que colegas têm do trabalho, é normal, você encontra muita gente assim. É um posicionamento, como eu sou igreja aqui e lá fora. Você não é perfeito, amém? Ninguém é perfeito, mas você tem que ser de verdade. Diga: eu não sou perfeito, mas eu tenho que ser de verdade. Tem hora que você vai errar, tem hora que você vai dar. Já viu aquele negócio? Você está andando em casa, né? Isso só acontece lá em casa, né? Aí vai o dedinho, bate na quina da. Aí, sabe como é que eu faço? Quando bate na quina, eu falo: ai, começa a rir, olha pro meu cachorro e fica assim: cai. Ele percebe que bateu o pup, meu Golden Retriever. Mas aqui dentro eu não estou pensando palavrão. Caraca, aquilo, daquilo, filho daquela hora, não sei o quê. Porque o crente já tem uma mente transformada, uma mente de Cristo, uma vida em Cristo, um coração em Cristo. Até os machucadinhos que bate, a janela que fecha o dedo, você não vai falar: Flamengo. Não é isso. Você vai falar: ai, que dor. Mas aqui dentro, glória a Deus, não quebrou, glória a Deus, não partiu, glória a Deus, meu Deus está aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, que esse ano, estamos no meio do ano, diga meio do ano. Diga no meio, muita coisa acontece.
no meio de uma caminhada, é o tempo que você tem para refletir para até chegar ao fim da caminhada. É no meio de um ano que você se reprograma para um final de ano abençoado. É no meio do ano que você, no meio de uma parada que você refaz sua agenda, suas prioridades. É no meio, quando você está escrevendo, você está planejando. É no meio que você tem um insight, fala, eu preciso mudar minha rota. Eu quero orar por você que está no meio dessas decisões. No meio de falar, pastor, eu não sou perfeito, mas eu quero ser de verdade. Eu quero ser uma igreja amorosa, quero ser uma igreja compassiva, eu quero ser uma igreja evangelizadora. Eu quero ser uma igreja obediente aos meus pastores. Eu quero ser uma igreja que anda todos numa mesma visão. Porque nós ainda temos muito a fazer. Quantos gostariam de receber essa oração? Deus abençoe. Eu quero te convidar a vir, é um gesto simbólico no altar comigo. Vou falar igual a minha esposa, eu sou o primeiro, eu já estou aqui. Quero que você venha aqui no altar, eu quero orar por você. Sabe, esse gesto, essa oração no coração, é você e Deus, falando assim, eu quero mudar, eu preciso mudar, alguma coisa dentro de mim precisa mudar, alguma coisa em mim precisa mudar. Gente, a nossa igreja aqui tem que ser conhecida pela igreja do amor, a igreja da fé, a igreja pungente. Vamos batizar muitas pessoas, vamos ganhar almas para Jesus. Mas o testemunho é o mais importante. As pessoas estão cansadas de pirotecnias. As tecnologias são bem-vindas, a luz, tudo é bem-vindo, sabe? Lá na igreja é assim, é parede preta, é bonito. Mas o pastor sempre fala uma coisa muito, muito interessante. Isso aqui não é nada se nós não formos transformados por Jesus. A gente precisa ser transformado por Jesus. A gente precisa mudar, sabe? Essa é a minha oração. Fiz 52 anos, vou fazer 53 esse ano. E minhas orações têm sido essas. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Ah, você é pastor, eu preciso melhorar. Preciso buscar mais, preciso amar mais, preciso me arrepender mais, preciso querer mais, quero acertar mais, sabe? Acertar. Nunca é tarde, irmão, nunca é tarde, sabe, Robson? Nunca é tarde para acertar a rota. Está no meio do ano, chegamos no meio, junho, né? Vamos acertar agora. Vamos resolver as coisas de casais em casa. Está tendo briga? Vamos parar de brigar. Aquelas discussões bobas, às vezes acontece, né? Ah, a toalha aqui, pelo amor de Deus. A mulher está estressada, né? Ah, que é TPM, Deus me diga, Glaucio, que eu vi TPM. É um escudo lá, tem que ficar, papo, me ajuda, protege. E às vezes o homem também está estressado, está cansado, chega em casa, muita coisa. Mas vamos sentar e dialogar, recomeçar. Casamento não está bom? Procura ajuda. Procura os pastores. Ó, meu casamento não está indo bem. Pastor não pode ajudar assim assado? Vai chamar um terapeuta familiar para ajudar. Ah, não está conseguindo? Vamos mandar para o encontro de casais. Gente, vale tudo. Ir atrás até encontrá-la, até resolver. Amém? É um pecado que te atormenta, está dentro de você, alguma coisa que te machuca, que te perturba do passado. O Espírito Santo manda dizer que Ele quer fazer tudo novo na sua vida. O que você fez já passou. O que você errou no passado, Deus não lembra mais, porque o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Paulo diz que as coisas que para trás ficam, eu deixo para trás, agora eu ando para o alvo. Levanta a sua cabeça, irmão, levanta a sua cabeça, crente. Deus está falando com a igreja, levante sua cabeça, levante sua estima. Você não é qualquer um, você é o corpo de Cristo. Você tem uma cabeça que é Cristo. Você não é qualquer um, você é de Jesus. Hoje eu vim aqui como pastor, porque eu amo vocês de verdade. E quando eu vi minha esposa falar ontem, ali naquela porta, quando ela pisou, ela falou assim, que igreja linda. Eu vi tanta pureza no que ela falou. Ela não estava falando de estética somente, ela estava falando de vocês. Ela foi sincera. Uma igreja linda. Ela falou assim, eu queria tanto estar com você hoje lá, para estar orando contigo, orando, intercedendo com você. Eu falei, amor, fica tranquila, vai lá, nos representa lá com os casais.
Ela falou, tem certeza? Eu abro mão disso, eles vão entender. Eu falei, não, vai lá, amor. A gente tem que se preocupar com a igreja. Temos que amar mais a igreja. Amém, irmãos? Amém, pastores? Amém, pastora? Sabe, eu vejo a senhora, seus filhos. A senhora é uma mulher de Deus, seus filhos são de Deus. Estava falando com a Glaucia, que privilégio ela ter filhos pastores. É um legado do pai, da mãe. Não é coisa de família, é a família que cuida, que manda na igreja. Não. É Deus que permite, porque tem uma história, tem um lastro que precisa continuar. E o Senhor precisa levantar vocacionados aqui, pessoas aqui, casais aqui, para cuidar de casais, novos diáconos, para ajudar os antigos diáconos. Porque se você não se entender o chamado de Deus, outros nunca virão para assumir o seu lugar. Que à medida que você cresce e sobe no ministério, outros vão vindo para preencher aquilo que você um dia fez. Ministério das crianças, infantil. Precisa, a igreja, as outras igrejas são tão carentes de pessoas que cuidam de crianças, ensinam crianças. Não é só olhar o filho dos outros. Ah, não mexe aí não, garoto, puxar minha orelha. Não é isso. É ensinar a palavra. Eu vim hoje aqui como um pastor de igreja. Eu não vim aqui como um preletor, convidado, itinerante, um evangelista. Eu acho que tudo tem o seu momento. Mas hoje o que o Espírito Santo colocou no meu coração, assim, você vai como pastor da minha casa. Para dizer para minha serva, para meus servos, que eles estão no caminho certo. Mas que a igreja precisa escutar isso. A gente precisa alinhar o nosso coração com Deus. A gente precisa alinhar o nosso coração com Deus. Amém, igreja? A gente precisa ordenar as coisas, melhorar as coisas, fazer com excelência. Melhorar, excelência. Não é fazer por fazer, gente. Meu falecido pastor que me casou eu e Glaucia, ele sempre dizia: nós não viemos à igreja para cumprir um programa, a gente vem para adorar a Deus. Pastor presbiteriano. Nunca venha para cumprir um programa, venha para adorar. Então venha para fazer o melhor na mídia, melhor no som, melhor na adoração, melhor no louvor. Sabe, não faça nada de improviso na igreja. Sabe, se organize para servir a Deus da melhor forma possível. Se organize para liderar, se organize para ensaiar, se organize para se apresentar, se organize para adorar. Se organize, irmãos. Porque quando os nossos patrões ímpios pedem o nosso melhor, a gente quer dar o melhor porque a gente fica com medo de perder o emprego. Mas aqui está aquele que te deu o emprego. Aqui está aquele que nos deu a vida, aquele que nos dá saúde, aquele que nos mantém de pé. A gente precisa voltar, sabe, para Ele com glória, com força, e dizer: Senhor, toma o meu melhor. Quero fazer o meu melhor para Ti. Me ensina. Pai, essa noite tão maravilhosa, tão bendita, eu quero Te agradecer por cada um desses irmãos que estão aqui, irmãs, cada visitante, cada pessoa que está aqui essa noite. Meu Deus, eu me coloco no meio dessa oração, porque também eu preciso melhorar. Eu entendo que o meu ministério, o ministério pastoral, na minha vida, minha esposa não pararam. E nós temos muitos desafios para uma sociedade secularizada, um tempo tão difícil, onde nós temos que aprender mais, andar no profundo, Senhor, para alcançar corações rebeldes nesse mundo, para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com autoridade e poder. Senhor, reveste essa igreja com o Teu poder. Reveste essa igreja com o Teu poder, Senhor. Reveste essa igreja com o Teu poder, Senhor. Reveste essa igreja com o Teu amor, Senhor. Tira toda a maledicência, toda a fofoca, todo o mau pensamento, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Eu vou usar até aquela linguagem antiga dos pentecostais: passa a vassoura de fogo, Jesus. Mas passa mesmo, Senhor, na nossa casa, na nossa língua, na nossa mente, no nosso coração. Começa por mim, Senhor, pela minha casa. Rabaxarabalakatarabas, requeterebas, xerequeterebas, orebaharabacharabas. Senhor, renova o dom de línguas da igreja, renova o dom da profecia na igreja, renova o dom de misericórdia na igreja. Rabacharabacaharabas. Renova o dom do ensino na igreja.
Capacita os evangelistas, os pastores. Traz um tempo novo na vida deles, Senhor. Palavras profundas, palavras de impacto, palavras que vão mudar primeiramente o ministério deles, Senhor, e a igreja. Oh, Senhor, mas visita a tua igreja com glória, com fogo. Oh, vai queimando toda a palha, Senhor. Oh, meu Deus, e glorifica o teu nome nessa igreja. Essa igreja é tua, Senhor. Essa igreja é tua, Senhor. Essa igreja é do Senhor Jesus. Essa igreja está marcada com o sangue do Cordeiro. Nas portas dessa casa de oração está o sangue de Jesus. Destrói toda obra de Satanás contra essa igreja. Toda obra do maligno, todo levante, feitiçaria, bruxaria. Harabaxequeterebahalabás, Rabaxocotorobarabás, Repahalabachocatarabás. Pisa, Senhor, na cabeça da serpente. Pisa, Senhor, na cabeça do inimigo. Pisa, Senhor, na cabeça do diabo. Vai tirando as tuas patas da igreja. Oh, aqui está o povo de Deus reunido. Rabaxahalabás, Rabaxerequeterebá. Há um poder nesse lugar, eu sinto, há um poder nesse lugar. O Espírito de Deus está visitando a igreja. Ele anda no meio do candelabro. O Senhor está passando aí no teu coração. Teu coração está sendo aquecido de novo. Deixa Deus aquecer o teu coração. Deixa o Espírito aquecer teu coração. A palavra de Deus diz lá no autor aos Hebreus: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando com a gente. A palavra está sendo ministrada a nós. Não endureçai o vosso coração. Começa a orar em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo. Oh, abraça o teu irmão, homem com homem, mulher com mulher. Você que é cheio do Espírito, ore homem com homem, pastor com pastor, diáconos. Abraça um irmão aí, abrace um amado. Isso, se for esposa, abraça e começa a orar. Tem uma irmã aqui na frente, abraça a irmã aqui, ó. Vem as irmãs de oração e começa a ministrar sobre a vida da irmã e do irmão. Aleluia. Vem aqui na frente, alguém abraça essa irmã aqui na frente aqui. Cadê uma obreira aqui? Isso, isso. Começa a orar agora, ora agora, gasta um momento de oração mesmo. Senhor, renova a minha língua, renova, Senhor, a minha mente, renova os meus pensamentos, renova o meu ministério, renova meu coração, minha casa, renova meu marido, renova meu filho. Fala agora mesmo: Senhor, visita meu marido, visita minha mulher, visita nossas crianças. Oh, meu Deus, visita o meu trabalho. Oh, jovens, abraça aí atrás. Oh, você, pastor, abraça esses jovens aí, abraça o pessoal aí, começa a orar com ele. A igreja em oração, clama a igreja, clama a igreja, clama a igreja. Quero orar por vocês, vem cá, quero orar por vocês. Vem aqui, vem cá, por favor, quero orar por vocês. Vocês dois, quero orar por vocês. Vem aqui que eu quero orar, vem cá. Pode vir, eu quero orar. Tem medo não? Vem cá.
Quero ministrar uma bênção sobre a sua casa. Vem cá, é verdade. Não fica com vergonha não. Se Deus está falando que é uma bênção, receba essa bênção. Receba essa bênção na vida de vocês. Vem cá, eu quero orar por vocês. Põe a mão no seu coração, Pai, muito obrigado, que noite tremenda, Senhor. Eu recebo essa palavra, guarda minha vida, da Gláucia, Lucas, minha nora, minha sogra, guarda minha família, Senhor, minha mãe, que hoje me ligou aflita, guarda minha mãe, Senhor, dá esse livramento que minha mãe tem orado, Senhor, como ela disse, meu filho, eu vou orar aqui, você ora aí, você é um homem de Deus, sei que Deus vai ouvir a tua oração, eu oro pela minha mãe, Senhor. Oh Deus, minha mãe é tua serva, professora da escola dominical, uma mulher dedicada ao Senhor. Senhor, entra com uma providência na vida dela, Senhor. Oh, repreenda aquela entidade que tenta destruir os sonhos da minha mãe, Senhor. Oh Deus, lança por terra, Senhor, aquele demônio que está tentando, Senhor, perturbar a paz dela. Pai, em nome de Jesus, da vitória, Senhor, dona Fátima, Senhor, da vitória à minha mãe. Eu creio, estou orando com a igreja, Senhor, a tua igreja. O Senhor já está mandando agora, Senhor, uma resposta na vida da minha mãe. Uma resposta na vida da minha mãe. Eu amo minha mãe. Oh Deus, salva minha família, meus irmãos, Senhor. Meu irmão que está desviado, salva meu irmão, Senhor. Liberta ele. Liberta aquele rapaz, liberta ele, Senhor. Toma ele por dentro, Senhor. Pega ele por dentro, Senhor, e liberta ele. Deus, muito obrigado por essa noite tão bendita, tão maravilhosa. Guarda as famílias da tua casa, guarda a igreja, guarda os ministérios, Senhor. Livra a igreja do mal, livrai-nos de todo mal, Senhor. Deus, toda arma forjada que foi levantada contra a igreja vai cair por terra em nome de Jesus. Contra os casamentos cai por terra em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que está aqui. Na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Pastores.